Oi, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre os modelos de escolha discreta, ok? Os modelos Logit, Probit. Então, bom, esses modelos são chamados, os modelos da microeconometria. Os modelos de série temporais são os modelos mais da macroeconometria. E eles são usados porque eles analisam escolhas individuais, né? Por exemplo, voto, consumo, se você adota ou se você não adota uma tecnologia. É uma escolha. Você votaria num candidato tal? Você compraria a marca de sabão em pó tal? Né? Isso tem várias situações em que as pessoas precisam fazer escolhas, tá? E esses modelos são usados quando o seu Y ele não vai medir quantitativamente um resultado. Né? A gente estava até agora acostumado a trabalhar com variáveis dependentes que elas eram quantitativas, né? E elas eram contínuas. E aí agora essa questão de você fazer uma escolha, isso daí já você pode escolher ou você não pode não escolher, por exemplo. Então já não é mais uma variável nem quantitativa nem contínua, né? Então esses modelos, eles nesse sentido, eles são muito diferentes dos modelos anteriores que a gente estava analisando, em que anteriormente a gente estava verificando, na verdade era o valor esperado de y dado x, né? Que a gente estava modelando era isso, são as médias condicionais de y, e agora o que a gente vai modelar são as probabilidades. Em vez de ser o valor esperado de y dado x, vai ser a probabilidade de um evento acontecer dado x, né? X podendo ser um conjunto de covariáveis. E aí esses modelos eles têm diversos, né, fazem parte aí de uma família, digamos assim. Os modelos binários, que são o objetivo da aula de hoje, é aquele que basicamente o indivíduo vai ter duas respostas. Né? Ou ele escolhe ou ele não escolhe, ou ele vota ou ele não vota, e assim ou ele adota a tecnologia ou não adota, né? Mas também pode ter mais opções, né, de resposta, e aí você vai entrar no modelo multinomial, ou então um modelo de escolha ordenada, quando você tem múltiplas respostas, mas ela tem um nível de ordenação, como por exemplo o caso do IBGE, há um tempo atrás, que dentro da PNAD ele tinha uma pesquisa sobre segurança alimentar. Aí dizia lá se o indivíduo tinha segurança alimentar forte, segurança alimentar moderada, insegurança alimentar moderada, insegurança alimentar forte. Então existia uma ordenação, né? Um conjunto de possibilidades mas existe uma ordenação, né? Do mais forte até o pior cenário, né? Então esses aí são outros tipos de modelo também de escolha ordenada, que a variável não é quantitativa, né? Mas a gente também tem condições de modelar isso daí. Tá? Então, bom, para estudar esse comportamento, então a gente constrói modelos que estão relacionando a decisão que foi tomada, né, com um conjunto de variáveis. E aí, isso daí é analisado nos contextos de probabilidade. Então, a probabilidade de uma coisa acontecer vai ser em função de uma distribuição de probabilidade acumulada G, né? E avaliada num ponto beta 0 mais beta 1 x1 mais beta kxk, ou simplesmente x-beta na linguagem matricial, né? A função de distribuição G avaliada no ponto x-beta. Então a probabilidade de y ser igual a 1 dado x é a probabilidade do sucesso, G é uma função de distribuição de probabilidade acumulada, e como tal ele tem que variar, ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Tá? O z aqui está fazendo uma função do x-beta. Tá? Então várias funções não lineares têm sido sugeridas para essa função de distribuição de probabilidade acumulada G, sendo que as mais importantes, né,
Os mais utilizados são a função de distribuição de probabilidade logística e a normal. Tá? Então a função logística ela é dada por essa fórmula, né? Dessa forma. G de z igual ao exponencial de z sobre 1 mais o exponencial de z. Tá? E aí a gente vai ter o indicativo aí da função g de z. Só um minuto. A função g de z ela está dado aí pelo lambda maiúsculo, né? O exponencial de z a gente tem um igual, né? O g de z igual ao lambda maiúsculo de z igual ao exponencial de z sobre 1 mais z, tá? E que vai estar entre 0 e 1 para todos os números z reais. Então, essa daí vai ser a função de distribuição para a logística padrão. E no caso do Probit, então G vai ser uma função de distribuição normal, né? Expressa pela integral de menos infinito até z do φ minúsculo v dv. Né? E aí, então o G de z vai ser igual ao φ maiúsculo de z. Sempre que for a distribuição de probabilidade acumulada, a letra grega fica maiúsculo, né? Então ali você tem o φ maiúsculo. E depois que você faz a derivada, você vai ter a função de distribuição, a função de densidade de probabilidade. Então é o φ minúsculo, tá? O φ minúsculo sendo igual a 2π elevado a meio, menos meio, exponencial de menos e ao quadrado sobre 2. Então a escolha de G, mais uma vez, assegura que aí, na verdade, a função a probabilidade esteja entre 0 e 1, né? Para todos os valores dos parâmetros xj, né? Então ali onde tem esse segura que o 2 teria que ser o φ maiúsculo, tá? Bom, e aí existe uma questão teórica por trás disso, né? Normalmente a gente usa esses modelos de regressão latente, pode também utilizar os modelos de utilidade aleatória, né? Mas em relação ao modelo de regressão latente, considere que uma decisão vai ser tomada sempre que o benefício marginal for maior do que o custo marginal, certo? Então você votaria naquela pessoa, você vai votar se o benefício marginal daquele voto for maior do que o custo marginal, você vai comprar um determinado bem desde que o benefício marginal for maior do que o custo marginal. Então vai ser possível modelar a diferença entre o benefício e o custo como uma variável não observável, né? É por isso que ela chama de latente. A gente chama ela de y asterisco, sendo que o y asterisco vai ser igual a x' beta mais o epsilon, tá? E o epsilon tendo média zero e podendo ter uma distribuição logística ou uma com variância π ao quadrado sobre 3 ou uma normal com variância 1. Tá? Aí o erro vai depender se você escolheu rodar um logit ou se você escolheu rodar um normit, né? Mais conhecido como probit. Então o erro vai estar seguindo essa distribuição. Tá? Como o y latente não é observado, mas a gente sabe se a compra foi feita ou se não foi feita, se o voto foi dito que votaria ou que não votaria, se adotaria uma tecnologia ou não adotaria. Então, o que a gente vai fazer vai ser que o y vai ser igual a 1 se o y asterisco for maior do que o y latente, se o y latente for maior do que o limite, né, que é o threshold, e o y vai ser igual a zero se o y latente for menor ou igual do que o y limite, né, ou threshold, tá? Então, considerando o y limite, o y threshold como valor de referência, eu tenho que a probabilidade de y ser igual a 1 dado x vai ser igual à probabilidade de y asterisco ser maior do que zero, ou a probabilidade de x' beta
mais epsilon ser maior do que zero, dado que y é igual a x' beta mais epsilon, né? Aí eu vou jogar o x' beta para o outro lado, ele vai ficar negativo e eu vou ter que mudar o... ele vai ficar negativo e depois, para mim tirar o negativo, eu vou ter que mudar o sinal. Então eu vou ficar com a probabilidade do epsilon ser menor do que x' beta, que vai ser justamente o g de x' beta, né? Lembrando que o g ele pode assumir, ele pode ser uma normal ou ele pode ser uma logística, tá? Então é isso que a gente vai modelar. Aqui já está colocando os efeitos marginais. Porque nós estamos acostumados com os modelos em que os próprios betas já são os efeitos marginais, né? Mas aqui nesse caso dos modelos de escolha, os betas não necessariamente eles são os efeitos marginais. Então, por exemplo, no efeito marginal do probit, se as variáveis forem contínuas, então quando você fizer a derivada da probabilidade de y ser igual a 1 dado x em relação a x, isso vai dar a distribuição de probabilidade acumulada, distribuição de densidade de probabilidade logística, né? Desculpa, a função de densidade de probabilidade normal avaliada no ponto x' beta multiplicado pelo beta, né? Então, sendo o φ aí a distribuição de probabilidade, densidade de probabilidade normal, tá? E aí então a gente vai ver o que vai acontecer com a probabilidade de y ser igual a 1 toda vez que o x mudar em uma unidade. E se o modelo for o logit, né, essa derivada vai ser igual a lambda x' beta, que multiplica 1 menos x' beta, tudo isso multiplicado pelo beta. Então você vê que só o beta em si não é o efeito marginal. Tá? E o lambda vai ser a distribuição de densidade de probabilidade logística. Tá? Isso para variáveis contínuas. Se as variáveis forem binárias, né, forem dummies, o efeito marginal é a diferença entre a probabilidade de algo acontecer menos a probabilidade de algo não acontecer. Certo? Como está mostrado aí na equação 9 e na equação 10. Só aqui na 10 é que depois do beta k xk tem que fechar o parênteses. Tá? Vou ajustar isso. Então, assim, por exemplo, se o y for uma variável relativa a adotar ou não uma tecnologia, e se o x for uma dummy, ter recebido assistência técnica e gerencial, por exemplo, ou não ter, então essa equação dada em 10, essa última aqui, vai ser a mudança na probabilidade de adotar uma tecnologia em razão de ter recebido assistência técnica e gerencial. Essa é a forma que você vai interpretar, né, o seu efeito marginal considerando uma variável dummy. Então vale ressaltar que apenas o conhecimento do sinal do beta já vai ser suficiente para a gente determinar se teve um efeito positivo ou se tem um efeito negativo. Se ter recebido assistência técnica tem um efeito positivo, aumenta a probabilidade de você adotar uma tecnologia ou não aumenta. Então o sinal já vai te dizer isso, né? Agora o tamanho do efeito, né, se aumenta muito a probabilidade ou pouco, aí tem que estimar essas quantidades aqui de acordo com a equação anterior. Tá? Então aqui é só para mostrar que dependendo de como é que for a sua equação, os efeitos marginais vão ser diferentes, a forma de você calcular eles também. Né? Se você tem uma equação como a de cima, que você tem variável, você tem ela ao quadrado, você tem log, né? Ela em nível normal, então cada um dessa vai ser uma diferença. Precisa fazer a derivada, então se for em relação a Z1, a derivada de beta 1 Z1 mais beta 2 Z1 ao quadrado, beta 1 mais 2 vezes beta 2 Z1. Se a variável que você está querendo for Z2, então Z2 está em log, então a derivada do log vai ser 1 sobre Z2. Tudo isso, né?
No caso ali, você vai ter o beta 3 multiplicado por 1 sobre Z2 para ter beta 3 sobre Z2. E no caso do Z3, então, você derivando em relação ao Z3, é simplesmente dar o beta 4. Então, os efeitos marginais vão ser diferentes, né? À medida que você tiver um modelo diferente. Vão ser diferentes porque a forma de calcular vai depender de como é que está a sua equação, certo? Agora, o g de x' beta permanece o mesmo, né? Só vai mudar o beta em si, né? Certo? Bom, e essa estimação, esses são modelos não lineares, e a estimação ele tem que ser feita pelo método de máxima verossimilhança, que a gente vai mostrar aqui de forma relativamente rápida, né? Mas para se ter uma ideia, e aí você pode ver, por exemplo, o livro do Cameron Trividy, para se ter mais detalhes, né? O próprio livro do Woodbridge, o mais avançado, para se observar melhor como é que faz essa estimação, mas só para ter uma ideia. Então, de uma amostra, a gente seja possível retirar em indivíduos, e eles a gente possa separar em dois grupos, o N1 e o N2. O N1 é o pessoal que y é igual a 0, o N2 é o pessoal que o y seja igual a 1. Então, a gente começa a montar a nossa função de verossimilhança, considerando que a função de verossimilhança vai ser igual a probabilidade de y ser igual a 1, vezes a probabilidade de y ser igual a 2, vezes a probabilidade de y seja igual a n, né? Se a gente considerar o fato de a probabilidade da segunda alternativa escolhida ser igual a 1 menos a probabilidade de ser escolhida a primeira alternativa, né? Então a função passa a ser definida como a em 15, né? Que é uma sequência de multiplicações. E dado que a probabilidade de y ser igual a 0 é igual a 1 menos a probabilidade dele ser igual a 1, então isso daí é igual a 1 menos g de x' beta, porque a probabilidade de y ser igual a 1 é g de x' beta. E se a gente considerar que a gente usar o π maiúsculo para representar o produtório, a função de verossimilhança anterior, essa daqui pode ser reescrita simplesmente como o likelihood igual ao π maiúsculo, né, o produtório de 1 menos g de x' beta vezes o produtório de g de x' beta, né, que é a mesma coisa. Isso daí até o livro do Pink e Rubefeld mostra, é a mesma coisa que o produtório de g de x' beta elevado a y vezes 1 menos o g de x' beta 1 menos y, né, com y sendo igual a 0 ou 1. E aí a gente logaritmiza, normalmente é o log de verossimilhança, né? E aí logaritmiza a equação, fica aí demonstrado na equação 17, e as equações de verossimilhança a serem maximizadas, elas vai ser a derivada da função de log de verossimilhança igual a 0, né? E aí tem que derivar em relação a cada beta, tá? Lembrando que G é a função de densidade de probabilidade, né? G minúsculo, certo? Não é a acumulada, que é o G maiúsculo, certo? Então, para encontrar um ponto de máximo de uma função, a gente deriva igual a 0, né? É o que está aí mostrado na equação 18. A equação da probabilidade dada na equação 18 vai ser não linear e vai exigir uma solução iterativa, né? Para o modelo Logit, a gente vai inserir as equações 3 e 8, né? E aí com um pouco de manipulação a gente vai encontrar que a derivada do log de verossimilhança em relação a beta é igual ao somatório de y menos o lambda xi igual a 0. E para o probit, o log de verossimilhança é calculado dessa outra maneira aí também. Então, mostrando aí como é bonito, né? As equações, certo? Então, tem um monte log de verossimilhança do probit, aí você deriva para encontrar a primeira ordem, né?
E aí, então, isso daí pode ser reduzido da seguinte forma. Muito bem. Isso daí está um pouquinho mais detalhado, né, para vocês observarem. Certo? E as interpretações é a questão, né? As regressões, os coeficientes do logit, eles vão te dar alteração no log das chances para um aumento de uma unidade na variável dependente, ou seja, difícil interpretar isso, né? De pouco interesse. Então, o que normalmente a gente faz no logit é pegar o antilog de todos os betas e aí interpreta isso como razão de chance. O efeito marginal vai ser a mudança na probabilidade de uma coisa acontecer. Então, a gente tem que pegar os betas do logit e fazer o antilog. E o mais interessante ainda é calcular os efeitos marginais, né? Esses que são os mais interessantes para a gente ver a variação na probabilidade. Tá? Na saída vocês vão encontrar também uma estatística de razão de verossimilhança, que é baseada na mesma ideia de um teste F, do modelo que a gente estava vendo anteriormente. E aí é dessa forma com que ele é calculado. Essa razão de verossimilhança é 2 vezes o log do modelo irrestrito menos o log do modelo restrito, né? Isso segue uma distribuição de Q quadrado com Q graus de liberdade. E para a qualidade do ajustamento, vai ter algumas possibilidades, né? Por exemplo, o pseudo R2 de McFadden, né? Que sugere um indicador 1 menos o log do modelo restrito sobre o log do modelo estimado, né? Sendo o primeiro o valor do log de verossimilhança do modelo estimado e o segundo o log de verossimilhança do modelo estimado apenas com intercepto. Se as variáveis explicativas não tiverem sentido, o log do modelo restrito vai ser dividido pelo log do modelo estimado, ele vai ser, com o intercepto vai ser igual a 1 e o pseudo R2 será igual a 0. Né? Então, quanto mais o LR se aproximar de 0, mais o pseudo R2 tende a 1. Mas eu pessoalmente uso muito essa questão, prefiro usar essa questão do indicador de qualidade do ajustamento como porcentagem dos valores corretamente previstos. Então, nesse caso, você vai definir um preditor binário das y para ser igual a 1, se a probabilidade for pelo menos 0,5. E esse preditor vai ser igual a 0 se a probabilidade prevista for menor do que 0,5. Tá? Então, é isso que está colocando. O valor previsto vai ser igual a 1 se a probabilidade estimada for maior do que 0,5 e ele vai ser igual a 0 se for menor do que 0,5, tá? A probabilidade prevista. E a porcentagem corretamente prevista é a porcentagem de vezes em que o previsto é igual ao efetivamente observado, certo? E aí, então, essas são a forma, né? Então é isso, que é a ideia dos modelos binários. É importante entender que nesse caso aqui, basicamente, você não está mais modelando média, você está modelando probabilidade de uma coisa acontecer. Isso é uma questão fundamental. Entender que a sua variável dummy, que antes a gente colocava no modelo como variável explicativa, mas você pode ter uma dummy como variável dependente. Tá? E aí, para isso, quando isso acontece, você não está mais modelando média, você está modelando probabilidade. O seu modelo passa a ser um modelo não linear, e aí você precisa escolher se o seu resíduo vai seguir a distribuição logística ou se vai seguir a distribuição normal. Tá? Os economistas gostam muito do modelo Probit. Eu, particularmente, gosto muito mais do modelo Logit pela facilidade de interpretação das razões de chance e tal. E precisa entender que os betas não são os efeitos marginais. Tá? Então, felizmente, hoje em dia os softwares têm uns comandos que calculam corretamente os efeitos marginais das variáveis e isso ajuda demais. Tá? E
Então, são modelos muito interessantes, com bastante utilidade, né? E aí tem essa possibilidade de vocês trabalharem com esse tipo de informação também, ok? E aí, então, na aula prática, a gente vai ver na prática como é que estima. Aqui são 3 modelos diferentes, né? Porque você pode pegar uma variável binária e estimar por números quadrados ordinários. Nesse caso, você vai ter um modelo de probabilidade linear. Tá? Então, uma série de limitações, como vocês podem observar na literatura do Woodridge, do Jarate. E aí você vai ter o logit, estimado por máxima verossimilhança, o probit, estimado por máxima verossimilhança, né? Os coeficientes não são comparáveis, mas normalmente se considera que os coeficientes do logit são 1,6 vezes os coeficientes do probit. Tá? E aí então você tem as diferenças aí entre eles, né? E aí só lembrando que os efeitos marginais no logit e no probit eles não são constantes. Isso daí é uma grande diferença para o modelo de probabilidade linear, certo? Aí ele dá um exemplo aí. Quanto maior a quantidade de filhos, menor a probabilidade de estar trabalhando, por exemplo. Né? Então, é isso que acontece. Certo? E aí a gente vai ver isso daí como acontece na aula prática. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço.